Eu lembro bem de uma das minhas primeiras experiências em terapia. Sentei no sofá, tentando esconder ali um pouco do meu nervosismo, e lá pelas tantas eu disse: Não quero que pegue leve comigo, quero melhorar. Então pode dizer tudo o que precisar, eu dou conta. Eu falava como se estivesse vestindo aquela armadura, achava que ser dura comigo mesma era o caminho para mudar. O que eu não sabia era que essa armadura estava me pesando e me impedindo de crescer. Eu sou Adriana Rodrigues, psicóloga, criadora do Instituto Psicologia e Dinheiro e uma das pioneiras em psicologia do dinheiro no Brasil. Há mais de 20 anos escuto histórias de pessoas que enfrentam desafios com o dinheiro. Portanto, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é um espaço para nos reconectarmos com nós mesmos e com a vida a partir de reflexões sobre a nossa relação com o dinheiro. Tudo com calma e sem pressa, para que essas ideias possam ir aí se assentando aos poucos. Esse é o nosso quinto áudio, o penúltimo. E se você ainda não ouviu os outros episódios, é só acessar o link na descrição do grupo. Essa série é um aquecimento para o PAF, o Programa Autodescoberta Financeira, que começa agora, no dia 29 de março. Se você quer se aprofundar e transformar a sua relação com o dinheiro, o PAF é uma oportunidade incrível para isso, mas vou falar um pouquinho mais dele no final desse episódio. Te convido também a conhecer um pouco mais o Instituto Psicologia e Dinheiro, acessando o nosso site psicologiaedinheiro.com.br ou o Instagram, @psicologia e dinheiro. Bem, muitas pessoas que chegam ao Instituto para participar de algum dos nossos programas acreditam que precisam ser fortes e geralmente são muito duras com elas mesmas, assim como eu era. Elas dizem: eu já deveria ter aprendido como fui gastar desse jeito. Eu não acredito que me coloquei nessa situação, que vergonha. Ora dizem também, se eu fosse mais esperto, eu já teria muito dinheiro. Eu tenho que parar de mimimi. Por que eu sou assim? Eu tenho dinheiro, mas parece errado gastar. Gente, eu não sou normal, né? Essas são algumas críticas severas que as pessoas às vezes vão fazendo ali com elas mesmas. Essa voz dura parece que está ali para ajudar a gente a melhorar, né? Mas, na verdade, a autocrítica excessiva nos coloca em um estado de alerta constante. O nosso corpo, ele entende que estamos sob ameaça e assim eles ativam, assim o corpo ativa, né, mecanismos de defesa que são automáticos. A gente não tem muito controle sobre isso, né? É inconsciente. Para o nosso sistema nervoso autônomo, você está sob ataque quando você está nesse modo autocrítica. E se você está sendo agredido, ele vai acionar o modo sobrevivência. Ele vai fazer isso com a melhor das intenções, porque o que o sistema quer é te proteger dos perigos, ele quer te manter vivo. Então você vai entrar em um desses três modos. O modo luta, você vai ficar irritado, vai xingar, vai se culpar, sente raiva e se pressiona para melhorar a qualquer custo. Já se sentiu assim? Ou então você vai entrar no modo fuga. Você evita olhar para o problema, não quer saber de orçamento, evita conversar com as pessoas, às vezes com a pessoa com quem você convive, com os filhos, né? Finge que não existe, sabe, o problema e acaba se distanciando das soluções. Ou então você vai entrar no modo desconexão ou congelamento, né? Você se sente paralisado, sem energia, como se nada mais fizesse sentido. Já sentiu alguma dessas coisas? Acredito que sim, todos nós. Imagina Clara, que é uma pessoa que eu conheci. Ela cresceu ouvindo que dinheiro era coisa de gente esperta, que errar significava fracasso. Quando ela ficou endividada, a sua voz interna repetia: como você foi tão burra? Nunca vai conseguir sair dessa. De uma briga interna, uma crítica severa. A vergonha impedia a Clara de pedir ajuda, de se organizar, de encontrar saídas. O ciclo da culpa mantinha ela presa no mesmo lugar. O que aconteceu com Clara é que o corpo dela entrou em um modo de defesa, modo de sobrevivência. Então ela oscilava entre a luta, se criticando duramente, e a fuga, evitando olhar para sua própria conta bancária. Gente, a autocrítica excessiva ativa, né, esse nosso sistema de sobrevivência, e quando estamos nesse modo de sobrevivência, não conseguimos pensar com clareza, porque o único objetivo do corpo é te manter vivo. Então ele vai direcionar toda a energia dele para isso. Então não vai ter energia para você pensar com clareza, com tranquilidade sobre como encontrar saídas. Agora tem uma coisa que a gente pode fazer para sair disso.
nós podemos enviar intencionalmente uma mensagem para o corpo, para que ele perceba que não estamos em risco. Ao nos tratarmos com gentileza, essa é a mensagem, nos tratar com gentileza, nós vamos enviar sinais ao nosso corpo de que estamos seguros. Isso vai permitir acessar esse estado mental mais equilibrado, onde a gente vai conseguir refletir, aprender e crescer. Agora, vamos lá combinar, né, gente? Infelizmente, isso nem sempre é fácil, porque nós estamos imersos em uma sociedade que normaliza a intolerância com nós mesmos e que não permite que a gente expresse a nossa própria dor. Olha, você já deve ter escutado, né? São frases que estão por aí, circulando, inclusive muitas vezes até com a galera das finanças, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Enquanto você dorme, tem gente trabalhando para ficar rico no seu lugar. Se você quer vencer, afaste de quem tem mentalidade de pobre. Chorar não paga boleto, não é isso? Já ouviram alguma dessas frases? Pois é. A mensagem aqui é que a gente precisa ser sempre forte. É uma sociedade que nega a dor, que age como se entrar em contato com a dor fosse sinal de fraqueza. Mas a dor, gente, ela não desaparece porque ela é ignorada. Agora é o seguinte, nós precisamos ir contra essa corrente, sabe? A gente precisa nos tratar, a gente precisa nos tratar com gentileza. A gente precisa ser autocompassivos. A autocompaixão, ela não é um sinal de fraqueza, não é passar a mão na cabeça, mas é considerar que existe a dor, é dizer, tá doendo isso aqui. E para isso é preciso coragem. Como diz Paul Gilbert, né, que ele é um dos grandes estudiosos e trabalha muito com uma terapia, inclusive terapia focada na compaixão, né? Ele diz que a coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, ela é a habilidade de se manter firme na intenção de cuidado diante do medo. A compaixão e a autocompaixão é corajosa, porque ela vai ajudar a gente a lidar com coisas que não gostamos e até mesmo com aquilo que tememos. Isso aqui me faz lembrar muito a música Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Ela fala assim, ó, mas se eu não tiver coragem para enfrentar... Vou de novo, tá, gente? Porque travou minha língua aqui. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? A palavra compaixão vem do latim e significa sofrer junto. Compaixão é a capacidade da gente estar presente no sofrimento. A capacidade da gente estar na presença do sofrimento. Percebam como isso é importante e revolucionário em um mundo como o nosso? Se eu estou com algum tipo de problema na minha vida financeira, eu tenho uma dor, um sofrimento que precisa ser olhado. E eu preciso ser autocompassiva ou compassivo para olhar para mim com generosidade, sem julgamento e dizer, tá doendo. Enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim. Não é assim que Flaira canta? Olhando para essa dor, eu posso, com curiosidade e abertura, me interessar por ela e investigar as razões pelas quais essa dor existe. Gabor Maté, em seu livro O Mito do Normal, ele diz o seguinte, abre aspas, na falta de uma visão clara de contexto, o que se fará no melhor dos casos é nutrir bons sentimentos inertes e realizar intervenções bem intencionadas, mas em última instância ineficazes. Fecha aspas. Precisamos conhecer as origens mais profundas da nossa dor, meus amigos. Na compaixão, não reconhecemos a dor como uma inimiga da qual a gente precisa ser protegido. E esse entendimento muda tudo, viu? Porque quando o nosso sistema nervoso autônomo percebe que não estamos em perigo, ele entra no modo de conexão. E a partir desse estado é que nós somos capazes de encontrar as saídas para os nossos problemas. Mas se encararmos a dor como uma inimiga, nós viveremos no modo luta, fuga, desconexão, como nós já falamos aqui. E nesses lugares é muito difícil a gente encontrar as saídas.
Percebam como ser duros com nós mesmos, nos criticarmos e não aceitarmos as nossas dores, retira de nós um caminho que realmente poderia resolver os nossos problemas com dinheiro? Em vez de permanecer no modo luta, brigando consigo mesmo e com o mundo por causa dos seus problemas financeiros, ou no modo fuga, evitando encarar a realidade, ou ainda no modo de desconexão, sem ânimo e energia para lidar com a situação, que tal praticar autocompaixão? Que tal ir contra a corrente? Que tal reconhecer a sua dor e dizer a si mesmo: está doendo viver isso? Permita-se olhar para essa dor, que na verdade o que essa dor quer é te alertar de um problema. Então, olha para essa dor e sem julgamento, pergunte-se: o que o meu sofrimento está tentando me dizer? Se esse sofrimento tivesse uma voz, o que essa voz estaria pedindo? A autocompaixão e não o chicote, a autocrítica perversa, dura, ser forte o tempo inteiro. Não, a autocompaixão é que é o caminho para a solução dos seus problemas com dinheiro. Eu vou repetir isso. A autocompaixão é o caminho para a solução dos seus problemas com dinheiro. Agora eu quero que você pense em você. Como é que você tem falado consigo mesmo sobre dinheiro? Você tem sido autocompassivo ou você tem se chicoteado? Me conta, vou querer saber. Agora eu tenho um convite para você. Se o que a gente está falando aqui faz sentido para você, mas ainda falta um caminho para aplicar na sua vida, o PAF, Programa Autodescoberta Financeira, pode ser essa experiência. No PAF, a autocompaixão é vivenciada em cada etapa do processo. Não apenas a gente fala sobre transformação, mas a gente experimenta na prática. A gente constrói um novo olhar sobre a nossa relação com o dinheiro. É um espaço para olhar para a sua história financeira, entender seus padrões, construir uma nova relação com o dinheiro, olhando lá para aquele problema que a dor quer te mostrar. E se você quiser dar esse passo, eu te convido a conhecer mais o PAF. Eu tenho um pedido também. E se esses áudios têm feito sentido para você, envie o link do grupo para que mais pessoas também possam acessar. Vamos juntos construir um caminho mais consciente e saudável com o dinheiro e com a vida. Te vejo na próxima semana.